Boa noite, queridos, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração. Nós estamos nos preparando para daqui a pouquinho começar a nossa celebração deste domingo à noite, em que você já está aí aguardando, você, a sua família, com muita expectativa. E nós daqui também com muita alegria, preparando o melhor para servir, adorar e exaltar ao nosso Deus. Eu quero te convidar a algumas coisas, não apenas a se preparar, mas principalmente a compartilhar o nosso link, compartilhar aí o endereço do nosso canal, as nossas plataformas, seja no YouTube, no Facebook. E além de compartilhar, obviamente também você vai curtir. Por quê? Você curtindo as nossas mensagens, o YouTube, o Facebook entende que esse conteúdo é relevante, nós podemos alcançar mais e mais pessoas com este tempo de celebração e adoração ao nosso Deus. Então, prepare o seu coração, prepare aí um tempo mesmo especial para juntos louvarmos e adorarmos ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e que tenhamos um tempo muito especial juntos. Até daqui a pouco. Dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como
Muito bem, irmãos e irmãs, depois de louvarmos ao Senhor neste primeiro momento do nosso culto, é tempo de orarmos. A palavra do Senhor vai dizer que tudo aquilo quanto pedirmos em oração, nós receberemos. E é importante frisarmos este texto bíblico, porque o que nos motiva a orar, o que nos motiva a clamar, o que nos motiva a buscar a presença do Senhor. Nós temos vivido tempos em que dependemos mais ainda do nosso Deus. Temos os nossos pedidos de oração que são compartilhados ao longo da semana, tanto na nossa reunião de oração que nós fazemos na quarta-feira, na nossa live, e o Ministério de Oração que tem sido atuante para poder proporcionar para a igreja esse tempo de intercessão. E a Bíblia nos convida a orarmos uns pelos outros. Intercessão é nos colocarmos no lugar do outro e pedirmos aquilo que certamente alguém está aguardando ansiosamente por uma resposta. Talvez você conheça alguém que esteja necessitando de um milagre urgente, alguém que esteja necessitando de uma resposta, seja por um emprego, seja por um diagnóstico que chegou e a pessoa não consegue lidar com aquilo. Tempos em que a saúde tem sido fragilizada, tempos em que nós, enquanto nação, temos vivido instabilidades. É tempo de clamar, é tempo de orar, é tempo de buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então eu quero nesta noite convidar você agora a reservar este tempo. Aí na sua casa, como é que você está? Como é que você está com a sua família? Quem sabe você possa juntar-se com o seu cônjuge neste momento, juntar-se com seus filhos e reservar este tempo para prostrar-se diante do Senhor. Se você puder, eu quero convidar você a se ajoelhar na presença do nosso Deus, a descansar o seu coração e a interceder, a clamar, a suplicar, a dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos como igreja da Tua resposta, da Tua intervenção, do Teu favor, da Tua graça, do Teu amor. Então vamos orar? Vamos nos colocar neste momento em oração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos em nossos lares, estamos como igreja aqui, agora, diante de Ti, pedindo que o Senhor ouça a nossa oração. E nós não o fazemos apenas por fazer, nós o fazemos no nome do Teu Filho Jesus, porque cremos e confiamos que através deste nome que está sobre todo nome, o nome que revela para nós a segurança e a certeza de podermos clamar àquele que conhece melhor a nossa história, aquele que conhece o fim desde o princípio. Por isso nós apresentamos casos de problemas físicos, problemas emocionais, problemas, ó Pai, materiais, financeiros, problemas relacionais. Cuida, Senhor, neste momento, daqueles que têm vivido tempos de muitas tristezas, angústias, dificuldades. Nós te pedimos nesta hora, visita cada lar, Senhor, visita cada casamento, visita cada profissional, ó Pai, principalmente os profissionais liberais neste tempo de incerteza, visita aqueles que estão na linha de frente, os profissionais da área da saúde, visita, Pai, a nossa nação, visita, Senhor, aqueles que governam, dá sabedoria, discernimento, dá, ó Deus, clareza, dá a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque a Tua igreja se faz presente nesta noite, orando, clamando e fazendo a Tua palavra ser exercitada. Aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu. Por isso, ouve o nosso clamor nesta noite. Nós assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós queremos também, irmãos e irmãs, destacar aqui alguns pontos importantes e eu quero começar este ponto importante fazendo um agradecimento a você, exatamente a você. Como você tem sido fiel com a missão do Senhor. Nós louvamos a Deus porque a nossa igreja tem experimentado da fidelidade do nosso Deus a partir dos compromissos que nós temos, a partir das demandas que vão surgindo a cada nova semana, a cada novo mês. Nós estamos há mais de 90 dias em isolamento social, em quarentena, mas Deus tem nos abençoado e Deus tem te abençoado também. E eu quero agradecer a você por essa fidelidade, eu quero agradecer a você porque tudo que nós temos já compartilhado nesses últimos dias, tanto as novidades como também a continuidade, você faz parte disso. Mas eu quero que você se lembre, não apenas do aspecto físico, material, o nosso templo tem sido reformado, as coisas têm acontecido, mas a missão
ela é elemento central da nossa vida e da nossa história. Nós continuamos espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Era assim que John Wesley pensava: espalhar a santidade bíblica por toda a terra, reformar a nação, particularmente a igreja. E o contexto da reforma não é apenas material, físico, financeiro, mas reformar o pensamento. Que você possa ser motivado e motivada pela renovação da vossa mente, através da experiência de um coração verdadeiramente aquecido, e ofertar ao Senhor com alegria. A palavra do Senhor diz que Deus ama quem dá com alegria. Então não se esqueça de fazer a transferência, os dados bancários aparecem aí na sua tela, fazer o seu depósito, né? Não deixar de fazer contato com a tesouraria, a secretária que já voltou a atuar diariamente na nossa secretaria. Então, você que ainda encontra alguma dificuldade nessa área, entre em contato com a gente, mas que Deus continue abençoando o seu lar, que Deus continue abençoando fartamente os seus celeiros e que a sua vida, a sua família continue sendo ricamente abençoada. Vamos agora consagrar ao Senhor através deste próximo cântico e continuar louvando ao Senhor com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. Que Deus te abençoe. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Vamos diante do trono do Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. E aqui estamos, Senhor, diante do teu trono de graça, Senhor,
para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Tu és um Deus de amor, Tu és um Deus grande, Pai. E queremos te agradecer e nos colocar diante de Ti neste momento, mais uma vez, Senhor, para te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, a cada um que está nos assistindo, Pai. A cada um, Senhor, que sente no coração, Senhor, a Tua presença, Pai, neste momento, junto conosco. E queremos, Senhor, te pedir a Tua sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas, para que cada recurso trazido à Tua casa, Senhor, seja corretamente, Senhor, aplicado, Pai, conforme o Teu querer, Senhor. Neste momento, Senhor, abençoa, Senhor, alcança cada coração, Pai. Continue falando conosco no dia de hoje. É isso que te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 28, a partir do verso de número 10. Texto para nossa meditação nessa noite, Gênesis, capítulo de número 28, verso 10 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim, nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar uma vez mais? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por tua palavra, que por si só é viva, eficaz, fala aos nossos corações. E neste momento pedimos que o teu Espírito Santo venha clarear mentes e corações, para que tu possas edificar cada vida aqui. Que a tua bênção seja sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, este relato, essa narrativa bíblica trabalha o contexto pós-fuga de Jacó, e essa fuga que se deu por meio de um desentendimento que havia tido entre ele e o seu irmão Esaú. Nós conhecemos a história, sabemos de que havia toda uma questão familiar envolvida por trás desta decisão de fugir, de sair da casa de seu pai e andar pelo deserto, mas de uma forma mais específica nós podemos analisar esta saída de Jacó da casa de seu pai Isaque às pressas. E prevenido que algo pior pudesse acontecer com ele, ele então sai da casa de seu pai, ele sai de Berseba para Padã Arã, e não era uma viagem curta, não era uma viagem confortável, muito pelo contrário, era uma viagem que trazia desconforto, preocupações e incertezas. Há duas narrativas bíblicas que trabalham a geografia e o distanciamento entre esses dois lugares. Uma narrativa vai trabalhar em torno de 650 quilômetros, outro um pouco mais de 700, quase 800. O fato é que era uma distância considerável. O fato é que esta viagem
trouxe consequências físicas, consequências emocionais, consequências ao longo de toda a trajetória, como no mínimo nós percebemos aqui no relato bíblico, trouxe cansaço para Jacó. E não apenas naquele contexto, as viagens eram longas e cansativas. Se você e eu fizermos uma viagem de um certo tempo de caminhada, consideravelmente longa, nós ficaremos cansados. O texto vai dizer que Jacó, num determinado momento da sua caminhada, sentiu-se cansado. E ao chegar num lugar especificamente falando, ele decide parar, ele decide descansar. Já estava anoitecendo e certamente aqui o cansaço bate à sua porta e faz com que ele tome essa decisão de parar e recobrar as suas forças e as suas energias. E ao olhar ao seu redor, em meio ao deserto, o texto diz que ele viu apenas pedras. Pedras espalhadas no meio do caminho que serve para ele de uma maneira muito atípica, como recosto da sua própria cabeça. Ele faz daquela pedra, de uma daquelas pedras, um lugar para descanso. A pedra que serviu de travesseiro. Talvez algo paliativo, talvez algo de uma certa forma passageira, para aquela noite apenas, para aquele momento apenas. E quando eu e você nos damos conta que é necessário uma pausa e é necessário recobrar as nossas energias, ainda que tenhamos alternativas paliativas ou alternativas para que nós possamos então recobrar aquilo que nós percebemos que já foi perdido, obviamente algo fala conosco de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais ampla. E o texto diz que Jacó, ao descansar, ele pega no sono. E ao pegar no sono, ele tem um sonho. Quantos de nós não queremos também, muitas vezes, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de um tempo exaustivo de atividades, até comuns, até normais, sonhamos com a nossa cama, com o nosso travesseiro fofinho, com um lugar de descanso. Quem sabe Jacó desejou algo parecido também, mas ele não tinha. O que ele tinha era apenas o cansaço e o lugar paliativo para esse descanso. E ao dormir, ao sonhar, o texto bíblico vai dizer que ele, então, tem uma experiência diferenciada. Ele tem uma experiência sobrenatural e ele tem um sonho, e o verso de número 12 diz que este sonho no qual ele vê ali uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ali. É muito interessante, irmãos e irmãs, nós observarmos esta experiência sobrenatural, esta experiência íntima dele através desse sonho, porque se ele fugia do seu irmão naquele momento da viagem, era necessário parar. Esta pausa ofereceu para ele, propiciou para ele algo diferente, algo que em muitas das vezes, das circunstâncias em que nós estamos passando e vivendo, nós não conseguimos enxergar o além, mas nós só conseguimos enxergar os obstáculos. E é importante frisarmos esta parte da nossa meditação a respeito dos obstáculos, porque Jacó ele poderia ter olhado ao redor, ele poderia ter olhado as pedras que estavam no caminho, quem sabe observar aquela pedra como sendo um lugar de apoio, mas este lugar de apoio não se teve em termos de restrições para ele como algo simbólico ou algo como um objeto qualquer, como algo concreto que estava diante dos seus olhos. Mas Jacó ele se deixou levar por aquela experiência, por não ter todo o conforto, não ter o seu travesseiro, ele se viu obrigado a dormir e nesse sono e nesse sonho ele consegue ir além. Eu quero que você pense comigo nesta noite, irmãos e irmãs, que nós temos uma tendência muito natural de observarmos ao redor os obstáculos que nós temos na nossa vida, os obstáculos que nós temos em meio à nossa caminhada, e nós só focamos nestes obstáculos, nós só focamos nestas pedras, nós só focamos nos problemas que nós podemos enfrentar ao longo do nosso dia a dia. Jacó poderia olhar para os obstáculos em meio à sua fuga, mas não apenas estando restrito à questão da fuga, porque o texto começa dizendo no verso de número 10 que Jacó partiu, ele saiu de Berseba.
E esse ponto de partida é fundamental para oferecer para nós algo muito mais amplo, algo muito mais consistente. Às vezes nós paramos naquilo que é cômodo, paramos naquilo que é confortável e diante daquilo que é cômodo e confortável nós não conseguimos enxergar outras possibilidades, outras portas que possam abrir-se diante dos nossos olhos, porque naturalmente nós temos medo de alguns pontos de partida. Sabemos que as consequências da partida podem vir diante de nós de diferentes maneiras e inclusive através dos obstáculos. Jacó já estava vivendo o pós-partida e agora, em meio aos obstáculos, ele não se ateve em simplesmente olhar para aquela pedra, mas fazer daquela pedra um ponto de apoio para que ele tivesse ali naquele momento algo que trouxesse para ele uma experiência diferenciada e sobrenatural. Essa experiência diferenciada e sobrenatural, eu quero que você nesta noite pense comigo alguns aspectos ou alguns pressupostos que o texto pode trazer para nós nesta noite. Jacó teve um sonho. Nós estamos vivendo um tempo de reconstruirmos sonhos, reconstruirmos ideais, e a primeira coisa que eu queria conversar com você nesta noite é que os nossos ideais, os nossos sonhos precisam ser reconstruídos não apenas através daquilo que nós decidimos ou ao momento em que nós partirmos para algo novo, mas sobretudo o entendimento de que depois que partirmos e depois que tomamos uma decisão, os obstáculos vêm. As pedras se revelam, os nossos olhos se abrem para aquilo que não é comum, mas a pergunta nesta noite é, você vai olhar para as pedras ou você vai descansar na presença do Senhor e saber que Ele fala com você de uma maneira especial e sobrenatural? O sobrenatural de Deus vem naquele lugar atípico, naquele lugar que não oferecia conforto, mas Jacó consegue ouvir a voz de Deus, Jacó consegue perceber a presença de Deus, Jacó consegue então entender o recado de Deus através daquele sonho em meio a tudo aquilo que ele estava vivendo, com todo o seu cansaço, com toda a sua incerteza, com toda a angústia, quem sabe, pela fuga e pela preocupação que algo pior pudesse acontecer. Mas eu queria dizer para você nesta noite, Deus, Ele tem promessa para a sua vida, assim como Ele tinha promessa para Jacó. Aliás, as promessas vinham desde a época do seu avô Abraão. As promessas estavam sobre aquela família e todo o contexto de dificuldades relacionais ou o simples fato da própria essência de Jacó ter, a partir do seu próprio nome, aquele que usurpou, aquele que retirou, aquele que enganou, nesse contexto de usurpar o direito do seu irmão à primogenitura, tudo isso o leva às consequências. E nós não vamos nos aprofundar exatamente a esse ponto da história, mas o momento em que ele para e se deixa ser visitado pela presença do Senhor através deste sonho, ele consegue ouvir a Deus. Será que você tem conseguido ouvir a voz do Senhor nesses últimos dias? Será que você tem conseguido parar e descansar nos braços do Senhor nesses dias que você tem vivido, quem sabe, não apenas o isolamento social, mas você tem vivido, obviamente, um tempo em que é necessário parar tudo aquilo que você tem feito, mesmo em meio aos dias que já têm sido dias de pausa? É importante pensarmos que o nosso Deus, Ele continua se revelando em meio às suas promessas. O nosso Deus, Ele continua colocando diante de nós situações, inclusive de portas abertas ou de portas fechadas. Existem situações que se revelam ao contexto da novidade de vida, porque Deus, Ele quer falar conosco em meio a esse desconforto, em meio à dificuldade e também em meio aos seus temores. Mas é preciso que eu e você paremos de nos atentar apenas aos obstáculos, às pedras dos caminhos, às variações, aos desconfortos, às insatisfações que automaticamente nós temos, às reclamações que nós temos a partir daquilo que nós temos vivido. E se num primeiro momento ele ouve a voz de Deus, ele automaticamente reconhece. E o segundo ponto desta palavra nesta noite é que eu e você precisamos reconhecer que Deus está presente. O verso de número 15 vai dizer: estou com você, eu cuidarei de você, aonde quer que vá, eu trarei de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi.
Amado, se havia uma promessa não apenas sobre a vida de Jacó, mas sobre toda a família, todos os antepassados já haviam desfrutado das promessas de Deus, o Senhor está agora se revelando de uma maneira a confirmar esta promessa. Por isso nós precisamos reconhecer o Deus presente que age em meio à nossa caminhada. Quando nós sonhamos, quando nós reconstruímos sonhos, quando nós reconstruímos ideais, nós podemos então perceber a ação de um Deus que está presente na nossa vida, na nossa história. Um Deus que olha para cada um de nós dentro dos contextos que nós estamos vivendo e mesmo permitindo que as pedras estejam no caminho, mesmo permitindo que o desconforto esteja presente, mesmo permitindo que talvez você esteja fugindo de alguma situação, eu quero dizer para você nesta noite, não fuja mais, mas continue sonhando. Não fuja mais, mas continue construindo. Não fuja mais, mas continua estabelecendo sobre a presença do Senhor os ideais que Ele já colocou no seu coração. Porque quando nós acordarmos deste sono e também nos despertarmos de revelações através dos sonhos que o próprio Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que é dele vai permanecer. Aquilo que é dele vai trazer a cada um de nós um sentimento de continuidade. O texto diz que ao despertar do sono, Jacó reconhece essa presença de Deus naquele lugar. Jacó percebe e ele declara, certamente Deus está neste lugar. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus está com você em todo tempo. Deus está conosco em todo momento, em meio a uma situação que parece que Ele esteja ausente ou pareça que é improvável a sua presença. É necessário nos entregarmos à presença dEle e saber que ali Ele está. Conosco Ele está. Em todo tempo Ele se revelará de uma maneira a cuidar das nossas decisões que um dia foram tomadas lá atrás. Se Jacó decidiu partir, este ponto de partida faz com que ele se encontre com esta pedra. E talvez você possa pensar assim, mas não é nada confortável decidir a partida. Não é nada confortável encontrar a pedra ou as pedras. Mas quando nós partirmos e quando nós encontrarmos as pedras e os obstáculos, nós precisamos reconhecer que em tudo isso Deus está presente. E nós precisamos reconhecer a presença do Senhor neste lugar e nos entregarmos a Ele para que Ele continue falando conosco através de sonhos, através de revelações, através da sua presença inquestionável. Eu quero nesta noite te convidar a reconhecer quantas vezes o Senhor se revelou a você nesta semana. Quantas vezes em meio aos momentos mais difíceis o Senhor te surpreendeu. Quantas portas foram fechadas ou abertas e que você conseguiu perceber, esta foi fechada porque assim o Senhor preparou, ou esta foi aberta sem que eu pudesse entender o porquê de tudo isso. Mas por fim, quando Jacó acorda deste sono e ele sai deste contexto, ele ergue um altar ao Senhor. E o verso de número 18 vai trazer aquilo que acontece na manhã seguinte. Jacó pega aquela pedra que tinha usado como travesseiro, coloca em pé como uma coluna e derrama óleo sobre o seu topo. É importante, amados irmãos e irmãs, o aspecto da consagração. Aquilo que tem sido para você nos dias de hoje, situações em que você não consegue se contextualizar ou até mesmo tirar proveito de tudo aquilo, o Senhor pede para que nós nos atemos e possamos nos ater a cada dia que passa àquilo como sendo também uma oportunidade de levantarmos um altar para Ele, de consagrar a nossa vida através das lutas, dos desafios, das pedras, das indecisões, das ansiedades. É um tempo que a sociedade está mergulhada em crises, em fobias, em preocupações, em agonias, mas nós precisamos erguer um altar ao Senhor com tudo aquilo que nós temos passado e tudo aquilo que Ele tem falado conosco. Quando Jacó pega aquela pedra que ele usou como travesseiro e levanta um altar ao Senhor, a pedra para nós podemos entender é algo sólido, que também dá estabilidade, e naquele momento foi o que deu segurança a Jacó na noite anterior e agora serve de altar para consagração. Presta atenção nisso, aquilo que tem sido o apoio para você, aquilo que tem sido a saída para você em momentos mais duvidosos,
ela serve também para que você levante como altar ao Senhor e você possa dizer: o Senhor esteve comigo, o Senhor continua comigo, o Senhor tem cuidado de mim. E nós podemos lembrar aquilo que o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 7, falando que Jesus Cristo é a pedra angular da nossa vida, Jesus Cristo é a nossa segurança, Jesus Cristo é aquele que nos faz continuarmos de pé. Ainda que tenhamos estabelecido diante do Senhor os nossos sonhos e os nossos ideais e vamos reconstruindo sonhos e ideais, eu quero convidar você nesta noite para que não perca de vista as experiências que o Senhor pode te dar. As experiências que o Senhor pode trazer ao seu coração nesta noite são experiências de momentos mais, talvez, confrontativos, aquilo que você tem sido confrontado, aquilo que você tem sido trabalhado, lapidado. É exatamente ali que você precisa consagrar a sua vida, render-se aos pés do Senhor e reconhecer que o Senhor está neste lugar. Por isso, é tempo de nos despertarmos, é tempo de entendermos o ponto em que nós estamos para reconhecer a estabilidade que só o Senhor pode nos dar. Talvez você tenha buscado um tempo de estabilidade, você tenha buscado um tempo de segurança e é no Senhor que você encontrará este tempo. É no Senhor que você poderá receber as respostas para tudo aquilo que você ainda não tem. Quem sabe a sua trajetória esteja ainda sendo construída através desta caminhada, desta partida, desta jornada. Mas eu queria concluir esta palavra nesta noite convidando você a experimentar de um tempo de descanso. Não um descanso recostando-se às pedras, mas um descanso recostando-se sim na pedra angular, que é Jesus Cristo, Senhor da sua vida e da sua história. Eu quero te convidar a orar neste momento e quero te convidar a entregar-se na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja se encontra diante de ti nesta noite, sabendo que é o Senhor que constrói a nossa história. E a nossa história está sendo entregue nas tuas mãos para que possamos viver um tempo de experiência sobrenatural contigo, mesmo em meio às nossas angústias, às nossas fugas, às nossas dificuldades de entendermos quem somos e como estamos. Mas nesta noite, Deus, nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida e a nossa história, para que o Senhor continue fazendo com que possamos reconstruir ideais a partir da tua presença em nossa vida. Fica conosco, Pai. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo é quem revela aos nossos corações aquilo que nós precisamos conhecer mais e mais de Ti. Abençoamos o Teu povo com toda sorte de bênçãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Junto aos teus pés. Não importam as
te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Pai. Te louvarei, porque não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Pai. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, ó Pai. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, nós estamos já caminhando para o final do nosso culto. Certamente o Senhor falou com você nesta noite e eu creio que Ele continuará falando com você ao longo desta semana. Uma semana que nós cremos que será uma semana abençoada, uma semana de vida, de alegria, de vitória. Que você continue firme nas promessas do Senhor, que você possa não olhar apenas para as barreiras e para os obstáculos, mas reconhecer que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Nós teremos ao longo da semana as nossas atividades normais, né? Não deixe de ler o boletim, você recebeu ao longo do dia aí o seu boletim, as nossas programações. Aliás, eu quero chamar a atenção dos homens, amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós estaremos começando um grupo específico de discipulado para homens, então fique atento aí ao link do Zoom para que você possa entrar nesse bate-papo diretamente comigo. Você que é homem, se sente chamado aí para discutir um pouco o sacerdócio da família. A gente vai ter um primeiro encontro amanhã, às 19h30, através do aplicativo do Zoom, disponibilizado aí através das nossas linhas de transmissão. Tá bom? Quarta-feira, nossa live, reunião de oração, e aí nós seguimos certamente com os desafios comuns da nossa vida e da nossa caminhada. Eu quero convidar você para esse tempo final de oração, agradecer ao Senhor por um novo tempo que se inaugura diante de nós. Eu creio que você percebeu isso ao longo das nossas transmissões, tanto hoje pela manhã como agora à noite, e nós agradecemos a Deus por esse novo tempo que Ele coloca diante dos nossos olhos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa parceria que nós estamos iniciando, né? E que você possa receber também a palavra do Senhor totalmente revelada ao seu coração com qualidade, e através desta qualidade você possa também se sentir seguro nesse tempo de tantas inseguranças. Vamos orar ao Senhor, vamos encerrar o nosso culto neste momento, pedindo que o nosso Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós terminamos este momento pedindo ao Senhor que fique conosco, que nos abençoe nesta caminhada durante esta semana com os desafios que nós temos, mas sabendo, ó Pai, que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Que cada trabalho da Tua igreja, cada caminhada, cada desafio possa realmente ser acompanhado pela Tua presença e pela Tua revelação. Assim, nós mais uma vez pedimos que esta semana seja totalmente envolvida pela Tua graça e pelo Teu amor, e assim o fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar agora a receber a bênção. E ao receber a bênção, que você possa entender que é necessário receber e fazer um bom uso desta bênção.
A bênção do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas decisões, sobre a sua partida, sobre a sua caminhada e sobre a sua chegada. Continue reconstruindo sonhos e ideais na presença do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre nós, Igreja do Senhor, e assim permaneça conosco, hoje e sempre. Amém.